Programa Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa semanal, que é tão importante para as nossas famílias. Nós estamos com uma temática especial. Que culto é esse o vosso? E o nosso objetivo é contribuir com orientações sobre a herança espiritual de nossas casas, na intenção de fortalecer a doutrina, preservando o que temos recebido do Senhor. Neste programa, vamos conversar sobre um tema muito importante: como livrar os nossos filhos das investidas deste mundo? Quais os desafios nós temos vivido com eles e com sabedoria e discernimento do Espírito Santo temos alcançado vitória. Para isso está comigo a minha amiga, professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor. Nós vamos conversar sobre as experiências de famílias que alcançaram bênçãos com as armas poderosas, os recursos da graça, a oração, o jejum, a madrugada, o louvor, a consulta à palavra. Você também tem uma experiência que gostaria de nos contar? Compartilhe conosco. E para essa conversa nós continuamos com as nossas irmãs Adelinda, irmã Laí, irmã Carminha, irmã Rosani. Paz do Senhor, meninas. Paz do Senhor. Meninas, para esse encontro, nós vamos começar lendo um texto que se encontra em Deuteronômio 6, de 4 a 7. É um texto que é uma convocação. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. É um texto belíssimo que fala muito ao nosso coração. Um testemunho, um estatuto que Moisés ensinou reunindo todo o povo de Israel. E a nossa pergunta é: essas orientações mudaram? O que é que vocês acham? Nós queremos aqui compartilhar e convidar os irmãos também a compartilhar experiências vividas com os nossos filhos, preservando de tantos ensinos diferentes desse que temos aprendido na palavra de fé, de verdade, de prática, que é a Bíblia. Então, quais as doutrinas, quais experiências com o ensino da doutrina nós temos vivido com as nossas famílias? Irmã Linda, pode começar conosco para compartilhar experiências com o ensino da doutrina? Eu estava pensando agora como nós somos bem-aventuradas, porque nós conhecemos esse mistério, né, da operação do Senhor. E eu tive a felicidade do meu pai me orientar, né, como usar os recursos da graça. E eram madrugadas. As minhas madrugadas, junto com eles, meus irmãos, era 3h30 da manhã. Nós acordávamos e íamos caminhando, um percurso grande, porque a madrugada era 4 horas da manhã na toca. Mas aquilo ali me marcou, porque quando nós chegávamos lá, nós trazíamos sempre no nosso coração uma palavra do Senhor, uma visão, era uma alegria, era um regozijo. Então, essa madrugada, essa arma gloriosa, Ele nos ensinou a usar. E eu sempre usei e passei para as minhas filhas. Outra arma foi o jejum. E eu lembro que uma certa vez eu tinha que decidir a respeito de um emprego lá do meu marido. E o Senhor mostrou que nós tínhamos que fazer um jejum de 48 horas. E eu disse, eu não aguento. Até meio-dia, minha pressão cai, eu não vou aguentar. Aí abrimos a palavra, não, é uma revelação. Você pode fazer, porque o Senhor mandou. E eu falei, como eu vou fazer? Porque minha mãe não vai aceitar. Minha mãe ficava vigiando, você é muito magrinha, minha filha, você não aguenta jejuar até meio-dia. Mas aí eu falei, mamãe, eu vou para casa da irmã Hilda e eu vou ficar costurando lá. Aí fui para lá, levei uma porção de coisas, sentei na máquina, comecei a costurar. E naquilo, quando deu
10 horas da manhã, eu comecei a suar frio. Minha pressão começou a cair. Eu saí da máquina, falei, irmã, eu estou sentindo muito mal. Não chegou nem meio-dia, eu já estou muito mal. Aí eu vou deitar aqui. Aí eu subi no terraço, deitei. E ali tinha uma brisa e eu comecei a orar, Senhor, me sustenta. Eu não quero te desobedecer. E uma coisa eu digo para os irmãos, nós tínhamos muito temor. Se nós iniciássemos um jejum, a gente iniciava, orava no meio e terminava. Se a gente quebrasse o jejum, que comesse de repente, era uma tristeza, ia para o joelho, pedir perdão, abrir a palavra. Era um temor extraordinário. Eu disse, como que eu vou fazer? E aí eu subi lá, deitei aquele ventinho e de repente um ser chegou perto de mim e eu de olho fechado vi quando ele tocou nos meus lábios com um pedaço de pão. E ele tocou, eu abri os olhos e quando eu olhei ele tinha ido embora. Eu levantei, desci, irmã, aqui, o anjo do Senhor veio aqui, ele me deu um pedaço de pão. Que maravilha, minha irmã. Aí eu sentei na máquina, irmãs, costurei o dia todo. Passou 24 horas, costurei tudo. Continuei costurando. Chegou 48 horas e eu estava cheia do Espírito Santo, sustentada por esse Deus verdadeiro. Glória a Deus. Nós temos que fazer prova desse Deus. Verdade. Ele traz algo tão extraordinário para a vida do homem que você passa a crer realmente que ele existe. Se você não crê em Deus, faça prova. Senhor, eu quero que tu faças prova comigo que tu és Deus. Você vai ver, você vai ficar impressionado. Então, foi o jejum, foi a madrugada, foi a oração. Toda tarde, os jovens iam lá para casa. Pensa que era para conversar? Não, era de joelhos, para orar. E ali Deus falava conosco, nos dava os dons espirituais. A gente saía cheio de Espírito Santo, saía para visitar. Então, todos esses recursos da graça foram passados para nós. E eu levei isso para minha família. E quando eu fui casar, papai falou, minha filha, agora você vai ter que fazer um jejum toda semana para Deus preservar seu casamento, sua família e os filhos que virão. E eu obedeci. Toda quarta-feira, até o meio-dia, estava lá o jejum. Então, meu irmão, minha irmã, o seu filho não vai perder. O seu filho não vai se perder. Você não vai perder o seu filho para o mundo se você fizer um propósito. Mas olha, não é um propósito assim, não. É uma consulta ao Senhor. Senhor, eu posso fazer esse jejum? Quantos dias? Que coisa gloriosa! Você ter essa intimidade com Deus. Deus vai falar e você vai ver a resposta através do jejum. Porque tem lutas nossas com os nossos filhos que não basta a oração. Ela tem que estar entrelaçada com o jejum. E interessante que quando a Késia veio falar comigo a respeito aqui do assunto, eu disse, Senhor, eu falei para eles que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, porque sem batismo com o Espírito Santo nós não vencemos. Não vencemos batalha, porque nós precisamos da unção de Deus. Aí eu fui orar e eu vi aquela imagem da mãe de Moisés colocando ele num cestinho dentro do rio. E eu disse, mas como é que eu vou falar? É bem isso, não? E aí à noite eu orei, Senhor, mostra, o que eu vou falar naquela reunião? E eu tive um sonho. E o sonho, o Senhor determinava. Ele tinha me chamado para falar, mandar um recado para todas nós, inclusive para mim, para todos nós. Que a ordem é essa. Prepara o cesto. O cesto, ele se entrelaça. Os recursos da graça, eles se entrelaçam. É o jejum, é a oração, é madrugada. Você vai cercando aquilo tudo ali. Depois o Espírito Santo vem, que é o betume, e ele é passado ali. E o seu filho vai ser guardado. Glória a Deus. Você vai poder colocar
tocar no mundo, mas ele não vai ser tocado pelas águas do Nilo. A sua mente não vai ser atingida. O socorro e o livramento chegará na vida dos seus filhos. Então essa é a posição do Senhor. O Senhor nos quer fazendo isso, orando, jejuando, mas não é com estresse não, irmãs. Não é, Senhor, tem misericórdia, meu filho. Não, descansa no Senhor. Saiba que o nosso Deus é vivo. Ele está vendo todas as coisas. Faz a sua parte e você vai ver como o Senhor vai preservar a sua família, os seus filhos. Olha, hoje nós vamos ficar só na oração, né? Que o encontro do pastor Gilson, eles falaram muito sobre a palavra, né? Consulta a palavra. Mas eu quero ressaltar só a oração. E eu quero falar para as irmãs, a oração, ela pode ser de glorificação, ela pode ser de clamor pelo sangue de Jesus, pode ser de intercessão, mas eu tive algumas experiências com as minhas filhas. Uma delas tinha 3 aninhos e ela acordou, eu arrumei ela todinha, estava toda prontinha e fui botar o lanche. Ela sentou na escada e não falava nada, ela só chorava. E chorava, e chorava. Eu falei, minha filha, o que você quer? Mamãe vai fazer o café com leite, pão. E ela chorava, não queria. Um mingau, não queria, chorava. Um suco, um pão. E nada a menina queria. E eu, irmãs, eu peguei, olhei para ela assim, segurei assim no ombrinho dela e orei. Eu só tinha aquilo. Nós só tínhamos aquela arma para usar. E eu orei, Senhor, derrama o teu sangue sobre essa criança, tira essa angústia da sua alma. Em nome de Jesus, quando eu acabei de orar, ela levantou o rostinho para cima e falou, mamãe, me dá café com pão, me dá café com pão e leite? Assim, totalmente diferente. E muitas vezes nós encontramos os nossos filhos chorando, angustiado, e a gente diz que está com pirraça, ainda pega, ainda agride, ainda bate. Não! Abraça o seu filho, ora com ele. Primeiro usa essa arma, depois você vai providenciar as outras coisas. As nossas crianças estão sendo alvos de setas do adversário. E é interessante que uma outra filha minha do meio, nós estávamos indo para o culto à noite, e eu já tinha arrumado elas todas, elas estavam todas lindas, arrumadinhas, eu estava terminando de me aprontar, e a Amadeu também. E aí eu ouvi um barulho muito grande na cozinha. E descalça ainda, eu saí correndo, fui lá, meu armário paneleiro, que tinham 4 repartições, tinha caído em cima dela. Ela tinha 2 anos e meio. E quando eu e a Amadeu chegamos, que vimos aquilo ali, ele levantou o armário e ela estava lá embaixo e nós pegamos no colo. E a primeira coisa que nós fizemos foi orar por ela. Senhor, intervém aqui, paralisa qualquer hemorragia e vai operando, Senhor. Pegamos, eu lembro que saí descalça, pegou a chave do carro, nós entramos no carro e eu no clamor, opera, Senhor, liberta. Coisa gloriosa. Que segurança é a oração. E aí chegamos no hospital, o médico colocou, tirou várias fotos, não aconteceu nada. Não tem um roxo. Vocês podem ir para casa e vão ficar na observação. Mas a igreja ficou conosco. Foi feito um grupo de oração de 15 minutos em favor, porque ela não podia vomitar, né? Por causa da pancada. E aí, numa dessas irmãs que esteve lá conosco, o Senhor deu uma visão, que na hora que o armário caiu, o anjo tinha colocado a mão embaixo e ela não tinha sofrido nada. Então, que coisa extraordinária nós termos essas armas, esses recursos da graça. E uma outra vez, a minha filha mais velha, ela acordou mancando e puxando a pela. Aí o pai ficou desesperado, porque é um sintoma muito sério. E aí ele foi e falou assim, não tem jeito não, vamos para o médico, senão vão chamar o pastor. Ligamos o pastor só vem aqui. Sim, estaremos aí. Aí foi, o pastor orou, ela desceu as escadas, daqui a pouquinho, questão de 15 minutos, a menina estava andando perfeitamente. Que maravilha, irmãos.
nós temos essas armas. Essa semana retrasada, eu sempre vivi isso do meu pai. Antes da gente, olha o que é a herança do pai para nós. Antes que a gente acordava de madrugada passando mal, vomitando, o papai chegava, antes de qualquer coisa, ele era farmacêutico, ele orava por nós. Quando ele orava, a enfermidade, a gente virava para o lado e ia dormir, entendeu? Porque a operação do Senhor. Aí quando precisava de remédio, tomava remédio, entendeu? Mas antes é a oração. E a semana passada, minha filha ligou para mim, era 11 horas da noite, mamãe, vem para cá. O neném está com muita febre, puxando a perna e eu vou para o hospital com ele. E a senhora fica com o outro. Aí saí de casa e no carro eu já fui orando. Senhor, mostra se isso é enfermidade mesmo. Senhor, opera. Aí cheguei lá, tá lá a neném chorando. Mamãe, de 20 em 20 minutos ele acorda em gritos e puxando a perna. Eu falei, minha filha, não, eu vou levar no hospital. Eu falei, minha filha, você consultou o Senhor? Consulta o Senhor. Isso é para levar. Vamos orar. Aí oramos pela criança. Aí o menino continuou chorando. Aí, mãe, não tem jeito não, eu vou levar. Aí o meu genro botou a mochila assim e ela pegou o neném de 1 ano e 2 meses, pegou no colo. Quando ela pegou no colo, ele deu um sorriso e eles já estavam indo para a porta da casa. Ele deu um sorriso e falou assim. Porque ele não fala, né? Que ele queria ir para o quarto. Aí eu falei para ela, minha filha, isso é um sinal, não precisa ir para o hospital. Seu filho não está doente para o hospital. Vai para o quarto, dá uma mamadeira que essa criança vai dormir. Aí ela foi pro quarto, deu a mamadeira, a criança dormiu 2 horas seguidas. Ela estava chorando de 20 em 20 minutos. Nossa. Ela dormiu 2 horas seguidas e aí depois tomou uma mamadeira e dormiu de novo. Irmãs, que privilégio é esse? Essa obra do Espírito Santo. E nós temos que falar para os pais que eles não podem criar os seus filhos longe desses recursos da graça. A madrugada, eu não levo meu filho à madrugada não, mas às vezes tem orientação, vamos obedecer. Sabe como que eu fazia na minha época? Eram 3 meninas, enrolava no cobertor e pegava dormindo, botava no carro dormindo. Às vezes chegavam acordadas na igreja, chegavam andando, às vezes chegavam dormindo, ficavam no banco, fazia madrugada, voltava, entendeu? Então, nós temos que ter fidelidade no Senhor. O Senhor orientou que é para levar, vamos levar, né? Então, coisa gloriosa, madrugada, jejum, oração, consulta a palavra e louvor. Aí o louvor vou deixar as irmãs falarem. Experiências tão gloriosas, né? Nós ouvimos da irmã Linda compartilhando conosco desse texto que a Késia leu, né? E as intimarás a teus filhos, né? O pai de Linda ensinou, ela fez esse ensino para as suas filhas porque o Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo, o nosso Deus não muda. O Senhor falou lá atrás com Linda, o Senhor deu um sonho para a gravação que nós estamos fazendo hoje para que nós, irmãs, possamos ensinar os nossos filhos, e são experiências, os recursos da graça, que nós devemos usá-las, né? Nós estamos aqui rememorando para que nunca eles se esqueçam, porque são com esses recursos que nós vamos vencer. Não é isso mesmo, Késia? É isso mesmo. Então, fazendo também uma síntese em relação ao texto, essa orientação não mudou. Ensinarás aos nossos filhos e delas falarás em todo o tempo, andando pelo caminho, indo para a escola, no almoço, no jantar, ao acordar, ao dormir. Esse é um estatuto de um relacionamento dos servos que temem ao Senhor de todo o coração. Glória e vivem o benefício, a alegria de um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento de cuidado, um relacionamento de saúde física, de saúde espiritual e de ser amados. Nós nos sentimos verdadeiramente amados pelo Senhor. Então, irmãs, neste momento nós vamos ficar por aqui nesse episódio, mas vocês sabem que nós ainda temos mais um episódio ouvindo experiências das irmãs que estão aqui nos acompanhando. Nós agradecemos cada uma e nos despedimos com a paz do Senhor, irmãs. Sim.
E você que está conosco, já sabe, no próximo episódio nós vamos compartilhar mais experiência e convidamos vocês a fazer o mesmo. Que nós também possamos construir e compartilhar experiências que nos edificam cada dia mais na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.